Primeiro que assim, em relação ao Falcão, a gente vai ter de saber exatamente qual vai ser a função dele na prática. O Falcão está chegando a um clube que está muito largado no futebol, e quando o presidente faz um movimento para trazer um coordenador esportivo, para depois, possivelmente, trazer um diretor, para trazer um técnico, mostra que o futebol do Santos foi negligenciado. Nós já falamos aqui, o presidente é honesto, é muito decente, mas o futebol profissional do Santos está sendo tratado de uma maneira muito perigosa. O Santos está jogando campeonato só para não cair. Exigência baixa, falta de pressão interna, falta de cobrança externa, falta de cobrança interna. Então, assim, está muito largado. Quando você está muito largado e o presidente está querendo tomar conta de tudo e não toma conta de nada, fica uma situação que o jogador treina todos os dias, ele anuncia na véspera que está machucado e vai embora. Você treina um time, horas antes você é comunicado que aquele time que você treinou não pode jogar, porque o cidadão lá tinha acertado uma outra coisa antes. Então o Santos está assim. O Santos está desse jeito jogando o Campeonato Brasileiro de Série A, jogou ontem de novo muito mal, perdeu do Fortaleza. E o Santos está passando sempre essa imagem, Moura, de um clube muito desorganizado. Um clube que não tem seriedade na maneira que conduz futebol, um clube que ninguém para trabalhar, que hoje chega alguém, sai alguém amanhã. O Santos está terminando o ano, Moura, 2 meses já sem treinador. O Lisca foi demitido, faltando 12 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro. O diretor que trouxe o Lisca saiu uma semana antes que o Lisca. E agora, no final do Campeonato Brasileiro, o Santos está anunciando o Falcão para ser o coordenador esportivo. Segundo a própria nota do clube, ele queria ser o técnico. Convencido pelo presidente a ser o coordenador esportivo, ou seja, hierarquicamente acima do técnico. Então, que tipo de argumento será que foi usado, hein? Então, não sei. Olha, como treinador daqui você pode ter sido o seguinte, viu, Gabriel? Como treinador aqui, talvez você vai durar 5 meses. Agora você pode durar 1 ano. Vai que? Mas o que acontece, que brincadeiras à parte, é que está acontecendo isso, Moura. Então, acho que assim, o presidente do Santos me parece que dá um pontapé inicial para tentar dar o mínimo de organização ao departamento que está largado. Vai ser o Falcão quem vai comandar? Como ele vai comandar? Não sei. O Falcão está acompanhando o Santos muitas vezes? Também não sei. Qual foi a última vez que o Falcão viu o jogo do Santos? Também não sei. Agora, ele está chegando como coordenador esportivo. Teoricamente, é quem vai comandar o futebol do Santos. O que isso vai ser, Moura? É difícil imaginar, mas pior do que está, também é difícil de ficar. Que está muito ruim a situação do clube. E o time jogou o brasileiro. Você está muito confiante para falar que é difícil. Ah, Prates. Pode ficar igual. Hein? Não, difícil só se cair para a Série B. Que o time está fazendo um esforço grande para cair. Pode ser que o campo não ajude, entendeu? Pode ser que o campo não ajude. Pode, claro. E eu vou te contar, eu tô curioso de saber o seguinte: por que é que colocaram na nota que ele queria ser técnico? Então, eu também fiquei com essa dúvida. Já expuseram Para mostrar o pulso firme do presidente. Eu também conversando com o Falcão, chegou ali, ó, dobrei o rei de Roma, trouxe aqui o rei de Roma. Eu também achei isso. Olha, só lembrar, brincadeiras à parte, só lembrar, né, uma série de dirigentes que o Santos teve aí de coordenador de futebol, o Prates pode me ajudar, mas isso aí me cheira muito a Paulo Autuori, sabe, naquele ano que Paulo Autuori foi gerente do Santos. Nossa, e, assim, Paulo Autuori passou no Santos, eu nem lembrava disso. Paulo Autuori era assim, ele ficou lá com o treinador, aí acho que quando chegou o Sampaoli, não lembro agora, Prates, mas é aquela coisa autuoriana, que é o seguinte: daqui a pouco eu tô indo embora, gente, não dá para trabalhar com vocês. Eu vim aqui, mas vocês não têm condição, sabe? Vocês sempre me impedem de fazer o meu trabalho. Recentemente teve o Gabriel Andreatta, que na verdade era um subordinado do Sampaoli, colocado como superior do Sampaoli. Teve o Edu Dracena, que veio, né, do Palmeiras para o Santos com ares de realmente uma coisa organizada. Agora ele saiu do campeão da Libertadores e brasileiro para vir para o Santos. E aí ele não conseguiu bancar o técnico que ele queria, né? Aí chegou depois o Carille, que parecia que ele não queria. E agora, mais recentemente, o Newton Drummond, que ficou 1 mês no cargo, indicou 1 ou 2, aí, opa, não, você está fora. Então, assim, não dá nem para entender por que o Falcão, e não dá nem para cravar que a gente vai chegar em janeiro com o Falcão. Sinceramente. Eu acho que a função... Só acho, tá? Não tem informação nenhuma. Só acho que a função do Falcão não vai ser a mesma desses caras todos, não. Acho que o Falcão não vai contratar jogador, não. Acho que o Falcão vai ser uma espécie de anteparo do técnico. Campo-bola, sabe? Tá, campo-bola. Pode ser. Até porque não faria muito sentido o Falcão se meter, né, na gestão de contratar e demitir, porque depois, o histórico do Santos mesmo já depois conta quem faz esse papel, né? Sim, pode ser sim, Rafa. Bom, você falou dos diretores aí, e teve tantos outros no histórico recente, né, de diretores. Teve o Gustavo Vieira de Oliveira,
Puxa, eu tava tentando me lembrar um outro. Teve aqui. o André Mazuco, que está no Botafogo agora. Isso, teve o Mazuco. O Zinho já mais lá atrás, teve também. E aí o que a gente vai ter de ver, Moura, o que eu acho que não pode acontecer é o seguinte, que poderá acontecer, mas a gente espera que não aconteça. Daqui a algumas semanas, o Falcão falar que ouviu uma coisa e depois foi entender outra. Isso acontece muito, está acontecendo muito na gestão do Rueda. E já aconteceu com outros presidentes do Santos. Aí, na hora de anunciar, todo mundo elogiado, tudo é uma maravilha. Aí passam algumas semanas. Olha, não era bem assim. Me falaram que eu teria um poder A, o meu poder é B. Eu quero falar disso daqui, mas o presidente não quer que eu mexa nisso. O presidente hoje do Santos está em uma situação muito fragilizada em relação ao futebol. Porque o futebol profissional é tocado de uma maneira muito ruim por ele. Então, assim, ele está tentando corrigir problemas que outros presidentes deixaram, só que o futebol profissional do Santos está muito largado, o Santos está muito fragilizado. Então a gente vai ter de ver daqui a algumas semanas como que vai ser a prática desse acerto com o Falcão. É o Falcão, como falou bem o Rafael aí, que vai ser o anteparo do presidente? Ele vai ser o para-raio do presidente, ponto final? Não, o Falcão vai influenciar, vai indicar e vai falar de comissão técnica? Não. Ele vai comandar o diretor que vai estar abaixo dele, teoricamente diretor de futebol? O Falcão vai tratar com empresários de negociação de jogadores? A gente vai ter de ver como vai ser isso na prática. O Santos está batendo cabeça quando coloca isso em prática. Veremos com o Falcão agora, mas talvez seja um pontapé inicial do Rueda de, pelo menos, dar algum controle a um departamento que está largado, que é o futebol do Santos nesse momento. Olha essa lista aqui, ó. Técnicos do Santos nos últimos... Isso aqui dá 10 temporadas, né? 10 temporadas. 2013, Muricy Ramalho, que ainda é diretor lá no São Paulo, hein? O pessoal não lembra, mas ele tem um cargo lá no São Paulo. Coordenador, inclusive, que é o mesmo aqui do Falcão. E o Claudinei Oliveira. Em 2014, o Oswaldinho de Oliveira e o professor Anderson Moreira, que caiu no início de 2015. Olha, quando tem só 2, até que é pouco, hein? Dando uma olhada aqui. Marcelo Fernandes passou naquele tempo, foi campeão paulista, aí veio o professor Dorival. Dorival ficou o ano inteiro de 2016. Dorival assumiu em 2017. Rapaz, Dorival, que feito, hein? Aí veio o Elano interino, né? Interino. Era funcionário do clube. Levi e o Elano de novo. O Prats, na época, vai se lembrar, o Elano era interino, mas por vontade dos outros, não dele. Isso. Essa é boa. Bem lembrado. Jair Ventura, Cuca, em 2018. Em 2019, o Sampaoli. Sampaoli e Dorival foram os únicos que começaram e terminaram uma temporada. Aí, em 2019, veio o Gesualdo, na onda Jorge Jesus. Não durou muito tempo. Veio o Cuca. E o time quase foi campeão da Libertadores. Aqui começa a ficar apertadinho, ó, a turma meio apertada. Assim, ó. E engraçado, aí é o momento do início da gestão Andrés Rueda. O Rueda assume como o Cuca já na final da Libertadores, ele vira presidente, ele é eleito presidente antes, mas o Ariel Holan foi a primeira contratação dele como treinador. Isso é muito importante, Prats, porque com o Rueda a coisa, em termos de troca de técnico, ficou muito mais quente. Porque o Cuca, a gente está contando 21, é temporada 20 ano, calendário 21, né? Aí vem o Holan, poucos jogos. Diniz, poucos jogos. Carille virou o ano, mas também caiu logo no início desse ano. Bustos, Marcelo Fernandes, porque comandou o time em alguns jogos ele mesmo. O Lisca é uma coisa de louco, cara. Que loucura. E veio o Orlando Ribeiro ainda, que também comandou o time na etapa final. O Santos teve 5 treinadores esse ano. Essa arte é engraçada. Nem o auxiliar ele conseguiu manter. Essa arte é engraçada porque parece que o Diniz está dando um tapa no pescoço do Holan e parece que o Marcelo Fernandes e o Lisca estão se abraçando. Marcelo Fernandes e o Lisca? É verdade, o Lisca está de braços abertos. E sabe uma coisa muito boa? Que eu fui pegando as fotos, né? Cada uma das fotos aí do site do Santos. É lembrar as notícias, cara, assim, ver o Twitter do Santos 2013, 2014, cada coisa que se falava e os motivos pelos quais são as escolhas, é muito engraçado. E outra coisa é o clima da Baixada Santista faz com que quase todos usem boné. Curioso, verdade. E o Claudinei Oliveira ali foi silenciado, viu, Prats? Ali não deixaram ele falar, então ele, em protesto, veio... Mas o motivo da saída dele, viu, Moura, a época, e era uma época do Zinho como diretor de futebol, foi de que o Claudinei era muito jovem ainda, era preciso um nome mais experiente, mais cascudo, aí veio Oswaldo de Oliveira em 2014. Mas a gente tem uma noção, principalmente nesses últimos 2 anos, que ninguém para no Santos. Nem treinador, nem diretor. Agora vem o Falcão aí para ser coordenador esportivo, veremos.